Olá pessoal, tudo bem? Hoje, dando sequência às nossas aulas sobre o livro de Jó, nós vamos entrar na lição 3. E a lição 3 vai falar sobre as 3 vezes que Jó pergunta por quê. Vamos lembrar só que nesse momento Jó já estava sofrendo. Então aqui seria praticamente um lamento dele, né? Esses questionamentos seriam os questionamentos de lamento, né? No momento do sofrimento. E o primeiro questionamento dele é o porquê eu nasci. Embora ele não fale nessas palavras, né, pelo menos não na minha tradução, nós vemos lá dos versos 1 a 10, ele meio que lamentando o próprio nascimento, né? Ele amaldiçoa o próprio nascimento, né? Ele amaldiçoa o dia que ele nasceu. Então aqui nós vemos Jó lamentando profundamente o porquê ele nasceu, né? Porque se ele não tivesse nascido, nada daquilo teria acontecido. E quantas vezes nós mesmos não pensamos em algo parecido, né? Eu acredito que todo mundo já passou por momentos muito difíceis na vida, né, que desejou não ter nascido, né, que aquele problema que nós estamos passando fossem de outras pessoas e não nosso. Então aqui, nesse primeiro momento, Jó vai lamentar o porquê dele ter nascido. Só para mostrar aqui, né, esse lamento, eu quero ler aqui os versos de 1 a 3. Só para a gente ter uma ideia do começo desse lamento. Depois disso, Jó abriu a boca e amaldiçoou o dia do seu nascimento, dizendo: pereça o dia do meu nascimento, e a noite em que se disse: nasce um menino. Então aqui, como nós podemos ver, Jó amaldiçoou o dia do nascimento dele, né? Jó estava questionando o porquê ele nasceu. Então esse é o primeiro lamento de Jó nesse momento, né? E podemos dizer que é a primeira pergunta. A segunda pergunta, que é parecida com a primeira, o porquê eu não morri. E aqui vai estar dos versos 11 a 20. E também, novamente, né, é uma sequência daquele lamento. Se na primeira vez ele lamentou por que eu nasci, né, amaldiçoando o dia que ele nasceu, a segunda tá bom, se eu nasci, por que eu não morri então? Por que eu não morri ou no nascimento, ou morri antes de vir sobre mim todas essas dificuldades, né? Vir sobre mim toda essa maldição, tudo isso que está acontecendo. E, de novo, mais um lamento muito comum em nossas vidas, né? E nós vemos aqui, no meio dessa parte, né, logo no verso 13, Jó falando que se ele tivesse morrido, ele já ia estar descansando em paz, né, junto a reis, como nós já falamos. É um lamento até comum, né? Quantas vezes nós já não pensamos nisso? Quantas vezes não veio sobre nós uma dor tão grande que a gente pensou, tá, por que eu não morri antes? Né? Por que eu ainda tô aqui? Então, esse é o segundo lamento de Jó, né? A segunda pergunta de Jó. E a terceira pergunta de Jó, né, dando sequência ao lamento, vai dizer algo mais ou menos do porquê a vida em si, né? O porquê que essas coisas acontecem. E tá lá dos versos 20 a 24. E esse terceiro questionamento, né, do porquê a vida em si, Jó vai falar algo mais ou menos do tipo, tá, se eu nasci, se eu não morri, por que existe essa vida? Por que Deus dá a vida a uma pobre criatura tão amargurada, né? É uma pergunta mais ou menos se o sentido da vida é viver amargurado. E, bem, ao longo do livro nós vamos ver Jó lamentando muitas vezes, nós vamos ver muita coisa acontecendo, né? Mas também, de novo, mais um questionamento real. Agora, aqui uma coisa que é bem interessante nós vermos é que, por pior que a vida tivesse, Jó, em momento nenhum, ele pensa em acabar com ela, né? Jó entende que Deus é quem dá e tira a vida, né? Tanto que no verso 21 ele vai falar: aqueles que querem a morte, né? Aqueles que buscam a morte como um tesouro, a morte não vem. Então, assim, Jó em momento nenhum pensa que a vida e a morte estão na mão dele. Pelo contrário, vida e morte estão nas mãos de Deus, por mais difícil que essa vida seja. De novo, é mais um lamento muito comum, né? Quantas vezes nós não pensamos o porquê estamos aqui. E para finalizar, né, não é bem uma pergunta, mas já chega a algumas leves conclusões aqui. É lógico, essas conclusões vão vir ao longo do livro e no final nós vamos ver a vida de Jó restaurada, né? Mas aqui ele já faz uma breve reflexão, não dando respostas, mas meio que finalizando essa parte de lamento, né? Ele vai falar nos versos 25 e 26 que aquilo que ele mais temia sobreveio sobre ele, que agora só há lamentação na vida dele, que não existe mais paz nem descanso. Então esse é o fechamento do capítulo 3. Esse capítulo é um capítulo curto, mas um capítulo muito, vamos dizer, real, né? Um capítulo muito dentro daquilo que nós vivemos.
Quantas vezes nós não passamos por essas 3 fases de lamento antes de aceitar o sofrimento? E infelizmente esse sofrimento faz parte da vida. O livro de Jó é um livro que nós podemos aprender a confiar em Deus mesmo durante o sofrimento, né? Essa eu acredito que seja a grande lição desse livro, né? Que o sofrimento ele vai fazer parte da nossa vida. E nesse caso aqui foi um sofrimento muito grande, né? Mas o sofrimento faz parte da nossa vida. O lamento faz parte da nossa vida. E eu acho maravilhoso que a Bíblia não tentou esconder isso da gente. Pelo contrário, né? Nós temos um livro dentro da Bíblia que faz questão de mostrar toda a tristeza, toda a dificuldade, todo o peso que uma pessoa sofreu. E ainda mais uma pessoa justa. Então, gente, essa é a aula de hoje. Eu queria agradecer a vocês. Lógico, quero incentivar, assim como sempre, a ler cada vez mais esse livro. E é isso. Fiquem com Deus, até mais.